agradecer, em nome do Formec, ter aceitado vir-nos falar deste tema que interessa a tantos, que é a influência dos sistemas informatizados nos resultados analíticos. Tem um currículo muito interessante e especialmente neste tema, mas como não é, nós não conhecemos, mas eu vi que o professor vai falar do seu percurso e, portanto, enfim, para não estar a ser repetitiva, eu passava-lhe então a palavra, está bem? Muito obrigada. E vamos ouvir com atenção, que está aquilo que temos, muita coisa com certeza para aprender. Obrigada. Obrigado. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. É um prazer. E eu devo confessar a vocês que esse é um assunto que eu gosto muito, porque junta algumas das minhas paixões, né? Principalmente a qualidade, a computação, e tudo isso dentro de um laboratório. Então, para mim, é um assunto que muito me é caro. Então, vou tentar não me alongar demais assim na conversa, tá? Então, estou aí à disposição responder as dúvidas de vocês. Para a gente não demorar muito e ir direto no assunto, eu vou começar a apresentar aqui para vocês. Cristina, se você puder dizer se você está conseguindo ver minha tela. Estamos. Perfeito? Me ouvindo perfeitamente? Já, para ver. Tudo. Muito obrigada. Tá. Obrigado a vocês. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a influência dos sistemas informatizados nos resultados analíticos. O que eu vou falar de mim é muito breve, só um resuminho mesmo. Na verdade, eu sou docente e pesquisador na Universidade de São Paulo, na área de gestão de qualidade para laboratório. As pesquisas minhas são voltadas dentro dessa temática, da ISO 17025, BPL, dos sistemas de gestão como um todo, mas sempre colocando algo relacionado também à computação. Isso também vem muito, como eu falei, a minha segunda paixão, né? A minha formação tanto de desenvolvedor de software como analista de dados, né? Aí acabamos desenvolvendo alguns softwares, alguns fora da universidade, outros dentro da universidade. Sou consultor e palestrante nesta área de sistemas de gestão, tá? E, fora isso, eu sou cofundador do Confilab, junto com o professor Igor, tá? Software, né, que nós temos é o software de validação de métodos, de cálculo de incerteza, garantia da validade de resultados com uso de cartas de controle, tá? Então, já deixo aqui os meus contatos, caso tenham interesse, caso a gente não consiga conversar com todos, deixo aqui os meus contatos para que vocês possam conversar melhor com a gente. Vamos começar, então. Eu quero levá-los, na verdade, vou pedir para que vocês imaginem agora os computadores que vocês trabalham, né? Ou os computadores da casa de vocês, ou que vocês têm contato aí no dia a dia. E me vem essa pergunta, tá? Para vocês refletirem. Você confia nos seus computadores? Qualquer um dos que vocês utilizam, né? Essa é a pergunta que eu quero que vocês venham na cabeça quando a gente começa a conversar. Se a resposta for sim, confio plenamente, eu fiz uma linha do tempo aqui, bem pequenininha, dos grandes bugs da história, tá? Para mostrar, né, se você respondeu não, mostrar que você não está sozinho, tá? Então, nós temos aqui nesta linha de tempo, quero voltar lá para 1994. Em 1994, teve um grande bug, tá? Não sei se vocês lembram, os antigos computadores Pentium, tá? E surgiu esse bug, que chama FDIV bug. O que é esse bug? Esse bug, no processador da Intel, nos Pentiums, ele causava um erro na quinta casa decimal. Ou seja, se você tinha um 486, tá? Você tinha uma planilha, não importa onde você tenha feito, você fazia qualquer cálculo onde você utilizar a quinta casa decimal, na hora que você passava esse programa para um Pentium, o que ia acontecer? Ele começava a dar erro, essa planilha parava de funcionar, mesmo você não tendo problema nenhum, tá?
Isso foi consertado depois com uma atualização para a BIOS da placa-mãe, que nós vamos falar depois um pouquinho mais para frente dela. Em 1996, nós tivemos um acidente um pouco maior, né? O foguete Ariane 5, ele explodiu em pleno ar. Por que ele explodiu em pleno ar? Foi terrorismo? Foi falha no projeto? Foi projeto da engenharia feito errado, alguma coisa assim? Não. Simplesmente eles tentaram reutilizar o mesmo código do foguete Ariane 4 no Ariane 5. Só que era um outro equipamento, era um outro hardware, era um outro mecanismo. Resultado, né? Os dados gerados por esse software, ele era muito mais longo, né? Ou seja, tinha muito mais números, muito mais dígitos, vamos dizer assim, significativos, do que o processador conseguia aguentar. E isso levou à explosão do foguete Ariane 5. Pouco mais para frente, esse acho que não sei se todo mundo conhece, mas isso foi de ampla divulgação, o Excel 2007. Né? Então, olha só, o Excel 2007, ele tinha um bug que você entrava com uma fórmula, fazia um cálculo, e se o cálculo resultasse em 65.535, ele fazia um pequeno arredondamento. Ele arredondava o resultado para 100 mil. Né? Também, obviamente, teve um patch de atualização, mas quem não atualizou, o problema persiste até hoje. E mais atualmente, em 2018, nós temos não um, mas dois grandes problemas, e esses, né, com o perdão da figura de linguagem, né, usando o Spectre aqui, vai ser um fantasma que vai nos assombrar durante algum tempo. Por quê? Ele foi um erro de engenharia do processador, de montagem desse processador, que permite acesso à informação sigilosa, tá? E o Spectre, ele realiza, né, você consegue pegar a informação durante a transferência entre o processador e o aplicativo, ou duas aplicações. E com isso, ficam comprometidos dados de cartão de crédito, ou qualquer informação que passe por aí. Meltdown, né, esse bug, Meltdown, ele ataca os computadores da Intel, Apple e alguns da IBM, tá? Do processadores da IBM, não que ela faça para computadores em geral, mas os processadores da IBM mesmo em equipamentos. E o Spectre já, inclusive, afeta também os processadores da AMD. Consultando aqui, eu fui me atualizar, esse eu ainda preciso pesquisar um pouco melhor, mas a Intel ela fez uma tentativa de tentar resolver por software esse problema do meltdown. Só que eles, com isso, os hackers conseguiram achar uma nova vulnerabilidade por causa dessa atualização. Então, o problema persiste e ainda vai levar mais algum tempo para se resolver. Ok. Então, isso nós estamos fazendo caminhar na história aí dos bugs. Mas nós temos também, já no nosso dia a dia, e aqui vocês veem um valor acumulativo do número de malwares. O que são os malwares? São vírus, trojans, que depois nós vamos falar um pouquinho mais deles também. E vocês podem ver que o número vai crescendo cada vez mais, ano a ano. Né? Se nós olharmos mês a mês, é estarrecedor. Todo mês nós temos, em média, aí, algo em torno de 12 milhões de novos vírus. Né? Isso dá mais ou menos uma ameaça nova, um malware novo, a cada 4 minutos. Então, nós estamos num ambiente suscetível a erro e um ambiente suscetível a ameaças externas. E aí que nós começamos a nossa conversa com sistemas informatizados. Vitor, como é que a gente resolve isso? Então, vamos abordar nosso quebra-cabeça. Né? E esse nosso quebra-cabeça, ele tem várias peças. A primeira peça que eu quero discutir com vocês é o hardware. Tá? Se o hardware não estiver adequado, se o hardware não estiver seguro, você vai ter comprometimento do teu resultado analítico. O hardware só vai operar na presença de um software.
também precisa estar adequado. Então, o software também pode ser uma fonte para causar danos. E nós temos ainda os nossos equipamentos no laboratório, as interfaces com esses equipamentos que fazem um acesso a este hardware, que por sua vez vai utilizar um software. Então, é mais uma fonte, mais um ponto para ficarmos atentos. E por último, a peça mais importante, que o pessoal costuma dizer, né, a que dá mais problema, que fica entre o monitor e a cadeira, né, que é o usuário. Né? O usuário também tem que ser considerado como uma fonte, né, para causar um dano, né, a esses nossos resultados analíticos. Tá? Então, o que eu vou fazer com vocês agora? O assunto, obviamente, tem bastante coisa para a gente falar sobre cada um deles, mas eu vou fazer pelo menos uma abordagem de cada um desses principais pontos, focando nas suas fontes, assim, bem específicas, tá? Só para dar alguns exemplos, para começar a abrir um alerta na cabeça de vocês com o uso do computador. Depois nós vamos chegar numa conclusão bem bacana. Vou falar uma das peças do computador, que é, ao meu ver, uma das mais importantes, que é a placa-mãe. Se você considera que o processador é o coração da máquina, a placa-mãe eu consideraria como o cérebro. Por quê? O processador faz o cálculo, ok. Mas para onde que ele vai jogar esse cálculo? Para onde que ele vai jogar aquela informação? Qual que é a entrada? Qual que é a saída? Onde está a tela? Né? Quem faz todo esse controle é a placa-mãe. Então, que fique claro que a placa-mãe, tudo vai conectado nela. Então, como nós sabemos onde está a placa-mãe? Quando você olha atrás do seu computador, você vai ver que parece ser essa plaquinha aqui, tá vendo? Mas isto aqui, na verdade, é o fundo da placa-mãe. Estas outras duas placas, elas estão plugadas à placa-mãe e podem fazer, por exemplo, o interfaceamento com o seu equipamento. Daí, a importância da placa-mãe. Fora isso, um outro ponto importante, nós temos aí, voltando agora na nossa história, né, a placa-mãe, para funcionar, ela tem um programinha chamado BIOS. Né? A BIOS que realmente controla para onde vão os dados, de onde... Ele que faz todo esse processamento. Uma BIOS desatualizada pode conter erros, pode ter problemas de compatibilidade com o próprio sistema operacional, que nós vamos ver mais para frente. Mas, se você não atualizar a BIOS, isso pode ser um problema, inclusive nos seus resultados. Veja, por exemplo, o caso da Intel, do primeiro Pentium. Ele foi resolvido, aquele problema no processador, atualizando-se este software, que é a BIOS, que fica aqui embaixo. Quer dizer, cada placa tem um lugar diferente, mas esse aqui, nesta placa, fica embaixo desse slot aqui. Pois bem, só para ver a placa-mãe mais de perto, tá? E só para a gente ter uma ideia das conexões, como eu falei, tudo vai na placa-mãe. Tudo, todas as conexões. Então, todas as entradas USB. Então, teu pendrive, teu HD externo, a sua câmera, a sua webcam, tudo, teclado, mouse. Alguns equipamentos se conectam direto pelo USB. Conexão ótica, mas para áudio, né? As placas de vídeo, os monitores, né, o VGI, VGA, HDMI, né, eles são conectados à placa-mãe, né, ou a uma placa de vídeo, caso você tenha, mas aí a placa de vídeo vai estar conectada à placa-mãe. RJ45 é um conector da placa de rede. Né? Então, as antenas Wi-Fi para conexão, se você não tiver uma placa dedicada, vai aí também. As saídas de áudio, a sua memória, a memória do seu computador, não confundir com o HD, tá? Porque o HD vai em outro lugar, memória é dado rápido. Seu processador, obviamente. Alimentação, aí tudo isso precisa de energia, nós temos esta conexão aqui de energia, e aqui também. Tá? Aqui, ó, lembra que eu falei da placa de vídeo? Normalmente ela vai aqui num slot do tipo PCI Express. Equipamentos mais novos começam a fazer uso desse PCI Express por causa da velocidade que ele tem na transferência de informações. Aqui, os seus HDs, as suas unidades de Blu-ray, DVD, o que for, são conectadas através dessa serial ATA, tá? Essas portas. E os slots PCI são placas mais antigas, com uma velocidade um pouco mais baixa. Por que eu trouxe tudo isso? Para mostrar para vocês a importância da placa-mãe.
E se eu não atualizar o BIOS, não manter em ordem isso, se eu não tiver um plano de manutenção, muito provavelmente eu vou ter problemas seríssimos com os meus dados ou com o meu equipamento. Então, a ausência de um plano de manutenção adequado, corretiva e principalmente preventiva, gente, a gente faz preventiva de tudo no laboratório. Calibração preventiva, manutenção preventiva de equipamento, qualificação de equipamento. Por que a gente não faz isso com os nossos computadores? Pense a última vez que você mandou o seu computador para fazer uma limpeza. Quando foi isso? Tá? Quando foi que você trocou uma pasta térmica de um computador? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, essa ausência, tá, pode gerar, por exemplo, setores corrompidos no HD. Tá? E HD é uma coisa que pode dar problema a qualquer momento. Isso, inclusive, aconteceu comigo esse final de semana. Um HD meu começou a fazer barulho. Eu vou esperar ele parar? Não. Já adquiri um outro para que eu transferisse todos os dados dele e eu não tivesse problemas e não perdesse dados. Falhas na placa de rede. O que acontece? Eu não consigo transmitir um dado de forma adequada. Posso ter problemas na placa de aquisição de dados, aí já é do meu equipamento. Né? De repente, minha placa, por algum motivo qualquer, queimou algum componente dela e ela começa a ficar mais lenta. Aí eu começo a pegar menos dados do meu equipamento, consigo receber menos dados do meu equipamento. E claro que isso vai afetar no meu resultado. Estou falando também de travamentos aleatórios do sistema. Sabe quando você está usando, de repente, da tela azul? Muito provavelmente pode vir dessa falta de manutenção. E às vezes até limpeza. E outros N problemas aí que podem acontecer, tá, com os nossos computadores. Quero trazer para vocês agora, né, alguns exemplos de falta de manutenção. E, de novo, mantenham, né, na cabeça de vocês o computador que vocês utilizam. Vou mostrar aqui o primeiro exemplo. Vejam isso. Isso aqui é um computador, aqui nós temos uma parte do computador. Aqui nós temos o dissipador e o ventilador. Isso aqui vai em cima do processador, tá? E o processador aquece muito. Você consegue literalmente fritar alguma coisa nele se ele não tiver a refrigeração adequada. E aumento de temperatura leva a travamentos, né? Então, o que nós temos aqui? Olha a quantidade de poeira aqui. Esse ventilador vai aqui em cima para tentar baixar a temperatura deste processador. Olha a quantidade de poeira aqui nas pás desse ventilador. A gente precisa trocar o ventilador, limpar isso aqui, para que não tenha aumento de temperatura e eu não perca dados do meu laboratório, por exemplo. Esse é muito legal, porque esse eu vi ao vivo. Esse daqui é de um primo meu, que ele trabalha com essa parte de manutenção, né? Olha que interessante, isso aqui parece um carpete. Isso daqui não é para ser assim, tá? Isso é para ser ranhuras, né, abertas. Então tem que ser limpo isso aqui, justamente para evitar qualquer contaminação, quer dizer, contaminação, qualquer travamento, né? Contaminação já aconteceu aqui. Olha isso, né? Isso é um computador por inteiro. Veja a quantidade de poeira. Vamos pensar em eletricidade estática, vamos pensar em junção. Como é que uma placa consegue trabalhar de acordo? Então, às vezes, o teu computador está travando tanto, às vezes nem é software, às vezes é o teu hardware que está desta forma. Olha aqui, ó. Tá travando. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o dissipador está pior que esse, ó. Não dá para ver nada. Vamos a outras. Olha esse, então. Então, nós temos aqui poeira até no fio. Tudo fechado. Né? Ok, aqui eu confesso que essa aqui é uma foto, na verdade, artística. Que uma artista, ela plantou, né? Ela plantou algumas sementes de grama num teclado. Mas, quando foi a última vez que você limpou o seu teclado? Quando foi a última vez que você realmente foi, né, e pediu para desmontar o teclado, limpar por dentro? Gente, tem uma borrachinha, o pessoal lava, inclusive, essa borrachinha durante a manutenção. Olha esse, então. Como é que vai circular o ar aqui? Então, além da teia de aranha, nós temos toda a poeira. Isso fecha a entrada de ar e, obviamente, isso vai causar um aquecimento dentro do computador e, obviamente, isso vai causar travamentos, perda de dados e assim por diante. Esse, para mim, é o campeão, né? Porque é o mesmo computador, ele conseguiu fazer tudo de errado. Então, nós temos aqui os cabos, como vocês podem ver aqui, ó, na primeira imagem. Aqui um detalhe maior. Como é que o ar quente vai circular e vai sair desse computador? Ele vai ficar acumulado aqui.
tá? Olha essa fonte. Isso aqui está um risco de incêndio, gente. Isso é um risco de incêndio. Vejam isso. Tá? Uma das fotos que eu acho mais interessante é esta aqui. Se vocês olharem aqui, parece uma mancha aqui, tá vendo? Quando eu vejo mais próximo, alguma coisa caiu aqui, alguma coisa Como é que alguma coisa foi gotejar dentro do computador? Então, vejam, a ausência de manutenção pode ser terrível. Pode acarretar danos, né, significativos para a sua máquina. Com essa foto da direita, não preciso nem tecer comentários a respeito. Nos laboratórios eu já encontrei isso, gente. Veja, você tem 3 computadores, todo mundo coloca tudo no cantinho para ficar bonitinho. No entanto, coitado desse computador aqui, né? Ele está um sanduíche. Isso aqui provavelmente você vai fritar um ovo em cima dele, porque ele está praticamente com 2 mantas de cada lado, que são os outros 2 computadores. Outro ponto importante a ser destacado: todos os 3 computadores, todos os monitores, todos os cabos estão ligados numa única régua, né, por assim dizer, numa única barra de energia, tá? E tudo isso está ligado numa única tomada. Olha a sobrecarga que isso dá. Esse aqui também é um outro que foi campeão. O que o cara fez? Dá uma olhada. É preso com fita isolante, né? Preso com fita isolante. E aí, olha aqui, ó. O cara precisava de um espaço para colocar um outro HD, ele não pensou 2 vezes, ele cerrou, né? Porque isso aqui é fechado. Ele cerrou o gabinete dele e colocou lá dentro um HD novo. Esse foi mais criativo e utilizou, se vocês olharem bem, uma caixa de pizza. Ele montou um computador dentro, né? E notem que o cara teve capricho, ele até cortou aqui o espaço para poder fechar a tampa. Né? Isso aqui, quando começa a aquecer, deve dar até fome, porque deve levantar aquele cheiro de calabresa, de mussarela, sabe? De uma pizza. Então, em linhas gerais, o que eu quero trazer para vocês? A manutenção de hardware é extremamente importante. Pensem quando foi a última vez que foi realizada nos laboratórios, ou mesmo nas nossas casas. Né? E esse é um ponto. Já numa interface entre rede e software, entre hardware e software, vamos falar um pouquinho de rede. Né? As redes, vamos pensar primeiro com relação à estrutura. Nós temos a intranet, que é uma rede interna dos nossos laboratórios. Normalmente, espera-se que os nossos servidores estejam não isolados, mas protegidos com algum sistema para que os computadores locais, né, tenham um certo nível de acesso, um certo nível de controle desses servidores, para se ter uma segurança maior da informação. Isso nós estamos falando dentro das nossas empresas. Quando nós pensamos em internet, a estrutura ela é um pouco maior. Então, é a nossa estrutura de rede, pode ser um computador, como pode ser a intranet inteira da tua empresa, ela está conectada ao mundo e, obviamente, neste mundo, todos os computadores estão conectados. Espera-se também que aqui tenha um controle, né, para esta comunicação. Dessa forma, quando nós falamos em rede, pensamos em segurança. E é aí que mora o porém. A maioria dos profissionais de TI pensa muito na segurança do servidor, que é este carinha aqui. E pensa muito nesta comunicação com o planeta em geral, com a internet em geral. Então ele foca muito nesta forma de comunicação, do que sai e do que entra. E às vezes nós acabamos negligenciando a nossa própria intranet, tá? Que isso também tem que ser controlado, também tem que ser, de alguma forma, mantido em segurança, porque os dados podem vir, né, com vírus, com erros de informação ou com acessos não permitidos. E quem acessa isso? Bom, gente, aí tem um porém, né? Como eu falei, o próprio usuário. Quem acessa o quê? Quem pode acessar o quê? Se alguém com uma pendrive contaminada entrar nesses
computadores aqui, né, nesses terminais, muito provavelmente isso pode ser transmitido para os servidores centrais, né, e com certeza isso vai acarretar em problemas de dados, né, perder relatório, perder dado bruto, enfim. Depois nós vamos entrar em mais detalhes. E se os dados estão no servidor, obviamente não podemos esquecer da nossa política de backup. Então notem, como eu falei, é realmente um quebra-cabeça. Uma coisa está ligada à outra. Tá? Outra coisa importante, já que nós falamos de backup, de dados, né? Quando eu penso em rede, eu tenho que pensar numa coisa muito importante. Onde estão os meus dados? Como é que os meus dados estão na minha rede? Existe a primeira forma, que essa é a forma comum, como nós temos em casa. Tá? Os dados ficam dispersos na rede. Então, cada computador tem seu dado, eu vou lá, salvo o meu arquivo no Word, salvo minha planilha no Excel, salvo meu PowerPoint em cada um dos computadores. Essa é uma forma. Né? Ok. Ou não. Eu não permito salvar em terminal. Eu só vou salvar. Todos os dados ficam salvos no servidor. Tudo vai para o servidor. Né? A diferença entre os dois fica muito clara, e aqui falo tanto para quem, né, trabalha dentro de um laboratório, mas também para um avaliador, e isso é um fator importante na hora da gente falar o backup. Como é que está esse dado? Se ele está disperso na rede, será que o funcionário da tecnologia de informação, o próprio analista, será que ele faz backup de todas as máquinas todos os dias? Se você tiver 50 máquinas, como é que você vai fazer? Né? Ou, que é mais fácil, mais lógico, se os dados estiverem sempre reunidos no servidor, é uma máquina só, os dados ficam mais organizados, apesar de ter mais dados, uma quantidade maior, né? Em vez de estar distribuído, ele vai estar num único lugar, e você faz o backup de tudo, é muito mais rápido, muito mais organizado. Ou a terceira via, que é uma mescla das duas alternativas. A maioria dos dados fica no servidor, porém, algumas máquinas, tá? Algumas máquinas terão dados salvos nesses terminais. Ok? Então, isso vai muito dizer qual vai ser minha política de backup. Não adianta só ter um procedimento de backup só para o servidor. Se o analista vai lá e guarda os dados brutos somente no computador do equipamento. Veja, tem uma brecha muito grande aí. Eu vou perder os dados brutos se eu tiver com problema nesse computador. Um outro ponto interessante, e esse eu peço atenção especial, porque agora a gente vai ter que mergulhar um pouquinho mais nesse computador, são os sistemas operacionais. O que a gente fala de sistema operacional? O que é o sistema operacional? Quando vem sistema operacional, a gente já imagina essa coisinha mais Windows, mais macOS, bonitinho, alguns Linux, né? Que tem essa interface gráfica, o Chrome OS, né, o Android, né? Que você vê mais bonitinho. Né? Mas o sistema operacional, na verdade, como o próprio nome diz, serve para você operacionalizar aquela máquina, para você operar aquela máquina. Tanto que o DOS ele é um sistema operacional de disco. Né? Ele trabalhava com linhas de comando. O próprio Linux tem distribuições que só trabalham com linhas de comando, não tem uma interface gráfica. Então, o sistema operacional é o software que vai controlar todo o hardware. Então, veja só. Olha como o hardware é importante, mas o sistema operacional está ligado a ele. Ok. Por que eu quero falar para vocês do sistema operacional? Você fala, Vitor, mas o Windows é validado, o Windows... Vamos chegar nisso. Quero mostrar um market share, tá, dos sistemas operacionais hoje no mundo todo para desktop. Não estou levando em consideração desktop em geral, desktop, notebook, enfim. Mas não estou considerando os tablets, os celulares, enfim, sistema operacional para desktop, notebook, PC. Então, no PC ou Apple, né, nós temos o Windows com 76%, o OS X, ou seja, para Mac mesmo, nós temos 16%, desconhecido 3%, que às vezes são sistemas prioritários, Linux, tá, 1,91%, e Chrome OS também 1,91%.
Tá? Eu vou explicar para vocês mais o que está relacionado com o Windows, tá? Por ter a maior distribuição, conhecendo no dia a dia, mas isso também vale para os demais. Vamos nos aprofundar nesse market share, agora só focando naquele 76% do Windows. Tá? Só que agora olhando as versões do Windows que estão em uso. Nessa mesma data, nós temos que 77% utilizam o Windows 10, 16% o Windows 7, o 3% o Windows 8.1, o Windows 8 quase 1%, ainda tem gente que usa o Windows XP. Né? E tem gente ainda que usa o Windows Vista. Isso dos computadores que navegam na internet. Nós estamos pensando em computadores offline. Tá? Mas já é um cenário bem interessante para a gente. Por que eu quero trazer a atenção desses sistemas operacionais? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Preparem-se, avaliadores e quem tem laboratório. Windows 10. Uma boa parcela disso aqui, que eu digo que está seguro. Uma boa parcela. Esta galera aqui, ó, do Windows 8, por assim dizer, 8.1 alguns, né, para baixo, né, das versões anteriores, estão com problemas seríssimos. Né? E vou dizer por quê. Vamos entrar aqui. O sistema operacional, o software, na verdade, né, bem planejado, ele tem um ciclo de vida. Ele tem uma data para nascer e ele tem uma data para morrer. Tá? No caso do Windows, este ciclo de vida está relacionado ao tipo de suporte que é dado pela Microsoft. Então, nós temos o suporte base, tá? É a primeira fase do ciclo da vida de suporte. Então, o usuário vai ter suporte a incidentes, suporte a atualizações de segurança, e aqui fica meu destaque especial, e atualizações não relacionadas à segurança. Qualquer atualização que ele precisa, mas principalmente a de segurança, você está coberto durante o suporte base. Né? E aí nós temos um outro, que nós chamamos de suporte estendido. Este é um tipo de suporte pago, onde a atualização de segurança acontece sem custo adicional. Mas note, então, posso estar no programa de suporte estendido desde que eu pague. Tá? E aí eu vou ter a atualização de segurança. Atualizações não relacionadas à segurança exigem uma linha de suporte adicional com um pagamento específico que ele chama de hotfix. Ok? Descrita esses dois tipos de suporte, quero trazer vocês a seguinte informação. O Windows 8.1, o suporte base dele, que é um dos mais recentes antes do 10, acabou em 2018. Então, se você tem um Windows 8.1, desde 2018, você não está recebendo atualizações de segurança. Foi parada de fornecer atualizações de segurança a partir de janeiro de 2018. Daqui para baixo, piorou. E dizendo isso também vale para o pacote Office. Apesar de estarmos falando do sistema operacional, notem, o Windows XP 2014. Aqueles 16% que estão usando o Windows 7, se for o Service Pack 1 ainda, acabou em janeiro de 2020 ou estendido. Tá? Desde 2015 não tem atualização de segurança para o Windows 7. Vamos para o Windows 10? Mesmo o Windows 10, aí acabou essa parte de suporte estendido. Agora, o Windows 10, ele tem as atualizações normais, mas ele tem só um vencimento, não tem vencimento estendido. Dá uma olhada aqui. Quais as versões que deveriam estar rodando hoje, né, pensando em segurança? Nós temos 11 de maio de 2021, nós temos a versão 19.09, ou até dezembro deste ano, a 2004, ou até outubro de 2022, a 20H2, que é a mais recente. Tá? Para as versões do Windows Enterprise Education, eles ampliam um pouco mais, mas normalmente nós não temos. Normalmente a gente usa a Pro nas empresas, e em alguns casos, algumas empresas maiores talvez usem Enterprise. Tá? Aí é um pouco diferente, mas ainda assim, se vocês notarem bem, né,
é do 1909 para cima, talvez aqui é 1809. A última aqui teria um tempo de vida um pouco maior. Tá? Então, o que eu falo para vocês? Na verdade, isso deveria ser feito, eu tinha que atualizar não só o meu Windows, do Windows 7 para o Windows 10, Windows 8 para o Windows 10, mas também dentro do próprio Windows para as últimas versões. Essas atualizações no Windows 10 são gratuitas. Tá? Dentro da própria versão, vou mostrar aqui do Windows 10, nós temos ainda por cima, tem pacotes de atualização, olha aqui, ó, atualização de qualidade que é opcional disponível, eu baixaria e instalaria, tá? Como é que a gente faz para acessar isso? Olha, a gente entra aqui no menu do Windows, vou mostrar para vocês, clico aqui, ó, em configurações, tá? Nós temos aqui esta pagininha, clico em atualização e segurança, vem aqui, ó, o Windows Update. Notem, eu fiz isso de propósito, deixei aberto aqui para vocês. O meu já atualizou e está aguardando o computador reiniciar, tá? Se eu clicar aqui, ele reinicia e ele vai mostrar para mim, ele vai atualizar para a última versão, inclusive do .NET Framework 3.5, que é um componente para o Windows, tá? Aí, como avaliador, como é que eu sei se o cara realmente atualizou, tá, todas as versões dele? Tem aqui todo o histórico, gente. Ó. Se eu clicar aqui, ó, exibir histórico de atualização, aparece as atualizações de qualidade, as de driver, as de definição e a de outros programas que são utilizados pelo Windows e em qual data foi realizado. Vitor, como é que eu descubro qual que é a versão do meu computador ou do meu sistema operacional? Clico aqui em início de novo. Tem esse botãozinho aqui, ó, sistema. Clico aqui, ó, sobre. E aqui eu vejo as informações de processador, memória RAM, enfim. E aqui, ó, qual que é a edição, Windows 10 Pro, e qual que é a versão, 20H2. Consigo saber até quando foi instalada a última versão. Olha que interessante. Aqui, no meu caso, instalei em 9 de janeiro de 2021. Perfeito, gente. Então, olha só. Nosso quebra-cabeça começa a ficar cada vez mais claro, né? Então, é uma questão de hardware, controlar minha rede, o sistema operacional que vai interagir com esses dois. E como é que eu vou me precaver daquelas ameaças que eu mostrei para vocês? Então, vamos falar um pouquinho dos malwares. Estou falando de malwares aqui, olha. Nós temos, por exemplo, vírus, worms. São todos programas que vão entrar no teu computador, que vão danificar teu computador. O worm, ele consegue se replicar sozinho, independente da ação do usuário. Nós temos os spywares, que são keyloggers. Keyloggers, na verdade, eles ficam olhando que tecla que você está digitando. O screenlogger, ele fica gravando, tirando fotos da sua tela, conforme o que você está fazendo, então ele sabe o que você está fazendo, e envia para o chefe dele na internet, ou simplesmente coloca na internet. Os trojans, né, os cavalos de Troia, na verdade, ele em si não é o problema é o que está dentro dele. Ele tem outras coisas dentro dele, qualquer um desses malwares que podem afetar o teu computador. Ransomware, eu acho uma sacanagem. Um programinha que ele vai entrar no teu computador e ele vai criptografar o teu HD inteiro, tá? E você só vai conseguir descriptografar com uma senha, e essa senha o hacker só te passa depois de você transferir dinheiro na forma de bitcoins para uma conta qualquer. Senão ele não vai liberar e você perde todo o teu HD, ou todos os seus HDs, se você tiver mais do que um. Fora isso, nós temos ainda os adwares, esse é só chato, ficar mostrando propaganda. Os downloaders, esse é inteligente, não mostrei para vocês que tem atualização do Windows? Os downloaders, eles fazem a atualização dos vírus. Olha isso. Ele atualiza o vírus que está no teu computador. Ele baixa a última versão do vírus para ele escapar do teu anti-malware. Tá? Os backdoors, eles abrem uma porta, tá, de saída do teu computador, tá, para que alguém possa acessar. Os cavalos de Troia, como eu já disse. O phishing, aqueles sites bonitinhos que parecem que o site que você está entrando, que é do banco ou da loja,
e você acaba caindo, passando o seu cartão de crédito e você vai perder muito dinheiro, ok? Então, quando eu penso no laboratório, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar numa solução completa. Não adianta eu colocar meu antivírus só no servidor, gente. Eu mostrei para vocês. Por causa da nossa rede, nossos dados estão dispersos. Muitas pessoas vão acessar os terminais. Então, eu preciso pensar em uma solução de rede, firewall, internet, arquivos locais, sistema operacional. O próprio antivírus ele tem uma autoproteção. Ele tem que garantir que ele tem essa autoproteção para que ele não seja modificado, né? Para que o próprio vírus não desative ele e o vírus possa fazer a festa. Então, esse tipo de informação, eu preciso tomar cuidado para que os meus dados sejam guardados de maneira correta. E não adianta nada ter isso se eu não tiver o banco de dados atualizado. Por que eu falei que o banco de dados? Lembra? Cada 4 minutos, uma ameaça nova. Isso é todo dia. Tem que atualizar todo dia. Tá? E atualizar também a versão, como acontece no Windows. Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, né? É a mesma coisa, o antivírus. Saiu a versão 2020, agora está na 2021. Tem que pegar e renovar realmente para o software também 2021. Para os avaliadores, principalmente, como é que eu vou evidenciar se isso é feito? Basta entrar no antivírus e abrir o relatório e a periodicidade da aplicação e da verificação preventiva disso. Isso eu quero trazer agora para vocês o dado de uma pesquisa muito interessante. Esse é um trabalho que estou fazendo na USP. Aliás, estou deixando aqui do lado, depois, se quiserem, posso, inclusive, passar esse link. Essa é a continuação dessa outra pesquisa que nós fizemos. Quem quiser participar, nós estamos avaliando sistemas informatizados, não só dos laboratórios, mas também estamos avaliando, né, a aplicação dos avaliadores com relação aos sistemas informatizados. E nessa pesquisa anterior, nós fizemos uma pergunta. Qual tipo de licença de malware foram empregados na sua empresa ou no seu laboratório? Então, 64%, ou seja, boa parte deles, eu vou falar por quê, está protegida, né, porque possui uma licença paga. 34% aqui tem um problema sério, não só de segurança, mas também de legalidade. Porque a versão gratuita de um antivírus é para a versão doméstica. Versão de laboratório, ela é exclusiva, tá? Ela é exclusiva para empresas e não tem versão gratuita. No máximo é versão de teste de 15 dias, no máximo. Assim, estourando, tá? Então, o que eu peço para vocês? Se for instalar gratuita, não utilize no seu laboratório. Gratuita se usa em casa. Né? É liberado, tanto é que os próprios termos. Mas vocês devem ter olhado e falar, olha, Vitor, acho que está com algum problema aqui, tem essa faixinha laranja aqui, né? Essa foi uma das respostas que nós obtivemos. Utiliza a versão não original, craqueada. Ou seja, o laboratório, lembrando que essa pesquisa foi feita em laboratórios ou empresas, né? O laboratório utilizou uma versão pirata de um antivírus. É como você pegar um ladrão, um bandido, né, e falar, olha, você pode cuidar desse monte de dinheiro para mim, por favor? Né? Exatamente isso que a gente está fazendo. Né? Então, muito cuidado com esse uso e controle do anti-malware. Backups também, nós já vimos, são extremamente importantes na hora que a coisa vai para o espaço, que nós fazemos. Nós temos os tipos de espelhamento, que faz o backup em nuvem, nós temos backup em mídia física e temos também o espelhamento de servidores. Vou começar por esse último. Tá? Espelhamento de servidor é quando eu tenho 2 servidores, eu faço um igualzinho ao outro. São 2 máquinas, são 2 computadores. Mas como são 2 computadores, tudo isso que eu falei até agora tem que valer. Todos esses controles têm que valer. Eles estão em condições de serem utilizados? É mais do que isso. Né? É a segurança física dele. Alguém pode entrar lá e roubar, alguém pode mexer nesse outro servidor. E outra, os 2 estão no mesmo lugar? Porque se estiverem, de repente pode cair um raio, pode pegar fogo e você vai perder tudo. Tá? Mesmo com o espelhamento. Então a ideia do espelhamento, você usa máquinas em lugares separados. Tá? No caso de falha, queimou o primeiro computador legal, substituo pelo segundo. Né?
Computador A ou computador B, ok, mas durante esse período, o que vai acontecer? Não vai ter backup durante esse período? Qual que é o plano B? Mídia física. Quando nós pensamos em mídia física, CDs, DVDs, HDs externos, pendrive, qual mídia? Quanto tempo ela tem de vida útil? Isso é extremamente importante, né? Os antigos CDs, a vida útil era 1 ano, DVD era 4 anos. Os Blu-rays, talvez 25 anos, os originais prensados. Tá? Os outros são menor tempo. Então, por quanto tempo eu preciso guardar este dado? Tá? Também, segurança física e lógica. Alguém pode pegar o teu backup e ir embora. Se você não estiver num lugar fechado, num lugar seguro. Segurança lógica. Como é que eu vou garantir que esse dado não pode ser aberto por qualquer um? O cara vai lá, pega e coloca numa outra máquina. De repente, um backup criptografado. Pode ser interessante. Meio perigoso, mas interessante. O que vai acontecer com ele? Vou deixar junto com o servidor? Legal. Se pegar fogo no servidor, pega fogo no backup. Reciclagem de mídia, às vezes eu posso reutilizar, então eu preciso procedimentar como é que vai ser essa reutilização de mídia, né? Como é que eu vou reutilizá-la para fazer o backup das minhas coisas. E essa é a melhor de todas. Está muito na moda e nós falamos muito dos backups em nuvem, né? Mas onde fica a nuvem? Inclusive uma ex-presidente do Brasil que fez essa pergunta, fizeram essa pergunta, né? Ela perguntou assim para o pessoal, não, mas numa entrevista, onde fica a nuvem? É uma pergunta extremamente pertinente para 17.025. A nuvem não é uma nuvem de verdade. Né? A nuvem é um computador que você contratou em algum lugar. Mas onde está esse computador? Então eu preciso ter, ou pelo menos conhecer, se existe uma segurança física para este computador. E hoje a 17.025 pede muito isso. Né? Saber a segurança lógica dos meus dados. Será que esse servidor ele tem proteção? Ele é certificado? Porque senão, gente, corre o risco dos seus dados estarem em um lugar igual a esse. Olha lá, de repente, o teu computador, né, a tua nuvem, é esse computadorzinho lá no fundo, aberto, com essa mangueira, com HD aqui em cima, tá vendo? Aqui pode ser a nuvem. Então, muito cuidado. Por exemplo, com os nossos softwares, com os dados dos nossos clientes, nós contratamos uma empresa, a maior da América Latina, para guardar os dados com segurança, tem todos os certificados de segurança. E backup, nós fazemos um backup pela uma segunda empresa que ela é especialista em backup. Então nós temos backup da primeira e da segunda empresa. Então vejam, né? Isso é redundância, mas é a segurança dos dados, são dados importantes e dados pertinentes. Então tem que saber onde fica. Então é extremamente importante conhecer o contrato com esse fornecedor e principalmente a confidencialidade desses dados. Esses dados continuam sendo seguros. Como eu falei, caso de falha, qual que é o plano B? Às vezes você tem um dado em nuvem e você faz um backup local também dos dados não importantes. Enfim, e o último tópico que a gente ficou de conversar, que é o software e o desenvolvimento dele. E esse eu vou pedir um pouco a atenção de vocês, principalmente com relação à instalação, que essa é uma coisa que ninguém pensa. Né? Onde você instala? Como é que você instala esse software? Nós temos softwares que rodam direto dos servidores. Tá? Okay? Então, você instala no servidor, os terminais acessam pela intranet esse servidor. Então, daí a importância do hardware, a importância da rede, do sistema operacional e todos os controles. Tá? Isso é legal. Cada estação precisa de um software instalado, ou melhor ainda, você tem um SaaS, um Software as a Service, onde você tem o seu software que roda, por exemplo, num servidor na nuvem. Ele roda diretamente como se fosse um serviço. Tá? Beleza? Por que a gente fala da instalação? Porque eu penso no seguinte, o software precisa atualizar. Está atualizando. Como nós já vimos, o sistema operacional, isso também se aplica a software, planilhas, enfim. Então, quando eu falo do software, tem software que roda direto do servidor, então se eu atualizar o servidor, eu atualizo para todo mundo. Se eu instalar um software por terminal, cada estação precisa estar instalada a última versão. E isso é um problema sério. Vamos voltar para os 50 computadores. Se é difícil fazer backup, imagina fazer atualização de 50 máquinas. Cada hora, cada um vai estar trabalhando com uma versão diferente. Vou atualizar 10, depois outro dia eu atualizo mais 10. E vai ficar terrível. Teu computador
né? E acho que o mais fácil, o mais simples realmente é o SaaS, onde você tem um serviço e aí esse serviço vai sendo atualizado, que é o caso, por exemplo, do Office, né? Apesar de você instalar na tua máquina, ele automaticamente também vai atualizando, né? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, tá, com relação à forma, é quem foi desenvolveu. Se você adquiriu de terceiro, ou seja, você contratou uma empresa para desenvolver um software para você, ou você mesmo internamente desenvolveu o seu próprio software, ou foi adquirido comercialmente. Ok, então legal. Então nós estamos falando de desenvolvimento. E eu quero trazer um probleminha para vocês agora. Algo para vocês pensarem. Quando a gente fala em desenvolvimento, não importa quem faça, alguns cuidados, tá, têm que ser aplicados. E eu tenho que entender o meu uso e a minha aplicação desse software desenvolvido. Tá? Então, quando eu desenvolvo software, eu tenho que entender o que eu estou entrando nesse software, qual o valor que eu estou entrando nele. E eu pergunto para vocês, o que é um número? Tá? Vocês vão falar um número, 0. Então, temos números negativos, números positivos, e aí eu tenho os decimais aqui no meio, ok? Só que para a computação não é assim. Cada linguagem de programação tem características e números diferentes, ou variáveis diferentes. Então, nós temos aqui, ó, no C#, tá? Então, tem variáveis bol, que é simplesmente verdadeiro ou falso, sim ou não. Temos o byte, aí que são números inteiros, que vão de menos 127 a 128. Caractere, char, né? Que é um caractere só. Decimal, que só é para inteiro. Double já é interessante, que são números de ponto flutuante, desde que eu tenha de 15 a 16 dígitos. E o float é a mesma coisa, só que uma faixa menor, tá? De 10 a menos 45, a mais 38, mas com apenas 7 dígitos significativos. Aí você fala, Vitor, mas qual que é o problema? Aí você vai lá e pede para o teu programador fazer uma conta e manda ele fazer um cálculo. Às vezes, o programador não sabe que tipo de dado que você está trabalhando. Ele não sabe a complexidade, o tamanho desse número. Então, o cara vai lá e coloca qualquer uma dessas variáveis, porque ele não sabe o que você está trabalhando. E, de repente, você usa o tipo float, né? Tipo float, só para lembrar, de 6 a 7 casas decimais, tá? E o tipo double com 15. Se você tem um número com mais de 6 a 7 casas decimais, vamos pensar em 6 se for um número negativo, o que acontece? Olha lá, o programador escolher float para um número gigante, né? Olha o que vai acontecer na hora de armazenar esse número. Eu vou perder esta informação. Daqui para trás eu perco ela inteira. Tá? Não notem, desculpa. Eu perco toda esta informação. Então, a melhor variável, então, tem que escolher a variável double, né? Que poderia armazenar todo esse dado aqui. Lembrando que é de 6 a 7. Se for só 6, então, ele perde até esse decimalzinho aqui. Ó. Tá? Então, isso é extremamente importante. Mas vamos complicar um pouquinho mais agora. Complicando aqui um pouco mais aqui a nossa situação, peguei uma outra linguagem. Porque quando você coloca o dado, certo? Você vai precisar do quê? Você vai precisar armazenar no banco de dados. Quando você vai armazenar no banco de dados, ele tem variáveis também, tipos de variáveis diferentes, tipos de números diferentes. Olha que coisa. Então, olha só, tem um tal de bit, né? Tem um tiny int, tem small money, tem real, big int, tem um float, mas que é diferente daquele float lá, tem o decimal, tem um tal de numeric. E agora é que vem a complicação. Lembrando que nós temos, no meu programa que faz cálculo, lá no meu C#, né, na linguagem C#, eu tenho esses tipos de variáveis, e aqui no meu banco de dados, onde eu vou armazenar o meu dado, onde eu vou guardar o meu dado para pegar a minha informação, eu tenho variáveis totalmente diferentes, tipos de variáveis. E, às vezes, aqui eu não tenho similar. E eu tenho que usar uma outra. Então, eu vou ter que converter um S-byte, por exemplo, num small int. E assim por diante. Só que aí é que está o problema, gente. Quando eu começo a fazer esse tipo de troca, eu começo a perder informação. Ou começam a surgir dados aleatórios que podem acontecer, principalmente nas de ponto flutuante, tá? Que
são números aqui, no caso do real, né, do real, né, valores numéricos aproximados. Então, tipo, eu peso 80 quilos, vou lá, ele não vai guardar 80, ele vai guardar 79,946 e assim por diante. Né? Então, vejam isso, você começa a colocar uma incerteza no teu valor que vai influenciar no teu resultado. Então, quando eu vou fazer um programa, né, eu tenho que garantir que meus dados estão corretos. O dado está armazenado de forma correta. O dado é recuperado de forma correta. Né? Então, como é que eu consigo garantir isso? Através de uma validação adequada do software. Tá? O que é a validação? Eu vou executar testes, então eu vou planejar, igual a validação de método. Eu vou criar testes para avaliar se esses dados, se o funcionamento do meu programa está correto. Tá? E eu vou executar esses testes e depois vou comparar e vou relatar com resultados obtidos. Um exemplo bem rápido aqui, só para a gente encerrar o assunto. Tá? Então, nós temos aqui no nosso software, eu vou abrir aqui um software de validação, nossos softwares, todos são validados e nós passamos para o cliente. Então, ele tem acesso, inclusive, a esta informação aqui, tá? A este relatório de validação. Então, vou trazer para vocês. Então, notem que o relatório ele é referente a uma versão do software, porque se eu atualizar o software, eu tenho que atualizar a minha validação. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, nós usamos teste funcional. Né? Vamos aqui, ó. Eu vou dar um zoom para vocês verem um pouco melhor. Perfeito? Então, o que nós fizemos aqui para validar o software? Em vez de trabalhar com números aleatórios, nós pegamos números conhecidos, tá? Nós pegamos um número de grandes obras, né? Por exemplo, Konieska. Pegamos o exemplo que ele aplicou no livro dele e introduzimos os valores para o cálculo, no caso aqui da precisão em termos de repetibilidade no software. Então, 254, 254, 267, 267, 243, 243 e assim por diante. E aí obtivemos os resultados. Se os resultados batem, são os mesmos, né? Obviamente, o programa está funcionando, não importa os passos realizados lá dentro. Ok? E isso nós fazemos usando School, Konieska, enfim, o guia Oraquem para o guia para os cálculos de incerteza. Então, está aqui um exemplo. Então, nós temos 55 páginas de relatório de validação. Ok? Voltando aqui. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês com tudo isso? Como eu falei, o assunto é bem extenso, tem bastante coisa para a gente conversar, não dá para a gente falar tudo. Obviamente, tem algumas limitações, mas eu queria trazer para vocês esse pensar, né, mais profundo. Porque nós tivemos um momento que nós tivemos que parar como gestores de gestão de qualidade, como trabalhadores na área de gestão de qualidade, como pesquisadores na área de gestão de qualidade, tivemos que parar e pensar um pouco mais na validação de métodos. Mas está na hora da gente começar a olhar também nos sistemas informatizados. O que eu falo? Então, eles são de extrema importância. Tá? E às vezes são negligenciados por falta de conhecimento, ou documentos normativos, ou guias. Tá? Fora isso, a necessidade de treinamento é extremamente importante, não só para o pessoal do laboratório para entender a parte informatizada, mas também o pessoal de TI para entender a importância dos sistemas de gestão de qualidade. Para que o pessoal de TI, que atue na manutenção do computador, entenda a importância daquele dado. Aquele dado não é do laboratório, às vezes é de um cliente. Tá? E se não é meu, eu preciso tomar cuidado mais redobrado ainda. Nós podemos perceber que existem algumas práticas incorretas, às vezes em função da nossa cultura, ou de como nós trabalhamos mesmo com o nosso computador em casa, porque em casa, Netflix, para assistir, ver o Facebook, para jogar um joguinho, para, sei lá, enfim, para verificar um e-mail, enfim. Nós não damos tanta importância, e essa cultura da informática, mas o computador ele é um equipamento, como qualquer outro do laboratório, e precisa, tá, de controles devidos e adequados. E softwares não validados ou validados de forma incorreta, que não comprovam, não vão profundamente nos erros que realmente existem e vão comprometer o teu resultado analítico. Além disso, colocando em risco os dados armazenados nele. Gente, desculpem aí pelo adiantado, mas era isso
que eu queria trazer para vocês, eu queria trazer essa visão. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, aí, mais uma vez ao pessoal do Formec, pela realização desse seminário. Acho extremamente importante falar sobre isso. E deixo aqui os meus contatos, para quem quiser conhecer um pouco mais, quiser conhecer um pouquinho mais o software, quiser conhecer o nosso canal, lá a gente fala bastante coisa, inclusive eu falo um pouquinho mais dos sistemas computacionais lá também. Tá bom? Obrigado a todos. Muito obrigada, professor Vítor Passos. Foi uma conversa extremamente interessante. Eu, de vez em quando, ria-me, sobretudo naquela primeira parte, a pensar, meu Deus, os meus, se calhar, alguns estão assim, porque às vezes preciso de os abrir lá atrás, e aquilo lá atrás está uma desgraça. Mas, antes de continuar esta conversa, eu ia pedir a quem tiver questões para pôr ao professor, a Vítor, que faça através do chat, está bem? Se faz favor, abrimos aqui um tempo de perguntas e respostas para dar oportunidade a quem está connosco e que tenha sentido necessidade de se informar melhor, aproveitar agora que, com quem sabe, porque de facto não sei se aconteceu, penso que terá acontecido com alguns de vós aquilo que aconteceu comigo. Quer dizer, há aí uns que estavam, algumas dessas fotografias que mostrou, estavam bem piores do que os meus, mas realmente já me aconteceu essa situação. Quer dizer, nós abrimos, porque ele não está a trabalhar bem, abrimos o nosso computador e depois está de facto cheio de pó, porque não fazemos essa manutenção que deveríamos periodicamente, não é? Normalmente acabamos por negligenciar um bocadinho, quer dizer, acabamos, estou a falar por mim, porque admito que os outros funcionem melhor, espero que sim. Tenho aqui uma pergunta já do Ricardo Silva, que pergunta: é necessário fazer desfragmentação de disco num PC com o Windows 10? Vamos lá. Essa questão da desfragmentação também é... A desfragmentação é interessante para, vamos dizer assim, organizar mais os seus dados no teu HD. Tá? Então, está mais relacionado à performance do que à segurança. Mas o que é interessante você fazer é utilizar programas tipo, tem o HD Sentinel, o HD Tune, né? São programas que você vai verificar a saúde do teu HD. Né? Então, isso é mais importante que o próprio desfragmentação, porque ele vai te avisar se existe problema de setor, né? Às vezes você tem setores corrompidos, e se aparecer algum setor, corre. Vai arrumar um outro HD para fazer um backup, porque esse HD, na verdade, setor corrompido, normalmente, quando ele dá 1, 2, na semana seguinte tem 3, de 3 vira 9, de 9 vira 81, e chega uma hora, trava. Simplesmente trava o HD. Então, ele é interessante, tá? Ele é interessante, mas não posso dizer assim que vai afetar a segurança em si. Mais uma pergunta, excelente apresentação. Muito obrigada, apenas gostava de uma opinião de timing para a manutenção preventiva que refere e se vê de extrema necessidade. Helena Medeiros que pergunta. Sobre a manutenção preventiva, né? Sim, bom, qual é o timing para a manutenção preventiva? Depende do que, né? Então vamos lá, preventivamente, antivírus. Antivírus dá para você, antivírus, eu estou falando anti-malware, né? Você pode programar para, por exemplo, uma verificação completa a cada, vamos dizer assim, a cada semana, a cada 15 dias. Mas uma verificação rápida, por exemplo, a cada 2 dias. Você consegue agendar nos principais antivírus. Agora, o HD Tune você vai passar uma vez por mês, né? Ou caso você comece a ouvir um barulhinho estranho no HD, que é um barulho característico. Mas, por exemplo, uma limpeza de PC. A limpeza, por exemplo, aqui em casa,
Eu limpo a cada, né, mando, inclusive, para fazer a limpeza, porque eu gosto de desmonte tudo, às vezes não dá tempo de eu fazer isso, né? Eu faço uma vez por ano, essa é externa. Internamente, a cada 3, 4 meses eu vou lá, abro, limpo, tiro uma placa ou outra que eu acabo colocando, mas não troco, por exemplo, pasta térmica, que é excelente para você trocar, porque ela resseca, e aí você tem problema de superaquecimento, por exemplo, no processador, tá? E aí problema de travamento. Então, a preventiva, na verdade, é um programa, é como a gente tem no laboratório mesmo. Tá? De quanto em quanto tempo você faz a preventiva da micropipeta? Depende, da qualificação do equipamento, da vidraria. Então, cada um tem uma manutenção preventiva, uma periodicidade diferente. Muito obrigada. Depois temos aqui mais questões O Igor pergunta, aproveitando atualmente muitos sistemas de gerenciamento de laboratórios são armazenados na nuvem. Qual o mínimo que devemos exigir para um armazenamento na nuvem? E poderia citar algumas boas empresas de armazenamento? Excelente pergunta. Então, nós temos o seguinte, quando você tem um armazenamento em nuvem, é como a gente falou, a gente tem que saber onde está. Tá? Pode ser um armazenamento em nuvem, pode ser a garagem do cara. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses softwares de gerenciamento, saber onde está. E depois, vamos pensar em termos de avaliador. Pega o contrato desse cara, né? As grandes empresas, a Microsoft, com a Azure, a Localweb, eu acho que a UOL, eu não lembro se ela tem ainda esse serviço, mas ela tinha um serviço de servidor também. Todos eles têm um termo. Lá ele fala tudo. Quanto tempo vai estar... e outra coisa, né? O SLA, quanto tempo esse vai estar disponível. Né? Na América Latina, como eu falei, a Microsoft é a Localweb. Nós optamos pela Localweb, a gente achou que era mais... atendia mais os nossos clientes. Então, em termos de segurança, utilizamos a Localweb. Mas é interessante o seguinte, né? Você vai comprar, você vai alocar, quanto que você vai alocar? Isso o pessoal de TI vai saber bem. O quanto você vai ter de banda, quanto de espaço, né? Então, isso são informações importantes para que você escolha não só a melhor empresa, mas também onde o lugar é mais seguro. Backup, não pense que você vai colocar o servidor e o backup já está incluso. Isso é um outro contrato. Você pode ter na nuvem lá o teu dado, mas isso é uma locação, né? Agora, se você quiser fazer backup, aí você vai ter que contratar o serviço de backup e assim por diante, os serviços adicionais. Mas, em geral, né, nós temos aí bons servidores e tomar cuidado, né, principalmente tentar saber onde isso. E o termo de confidencialidade, que provavelmente já está junto dentro do contrato. Obrigada. Claro que eu não estou a referir, mas praticamente todos dão os parabéns porque foi pela excelente palestra e agradecem. Portanto, em vez de eu estar sempre a repetir, isso é uma constante em todos os comentários e todas as questões que se levantaram aqui. A Alice Mosca pergunta, podíamos esclarecer a diferença entre software e firmware? Ambos são mencionados na nova versão da ISO 17025 e esta é uma dúvida recorrente. Desculpa, estava com áudio. Vamos lá. Firmware também é um software, só que o firmware ele é uma atualização de algum componente, tá? Ou mesmo de um computador. A BIOS é um firmware. Tá? A BIOS é um firmware. Ok. O celular, os tablets, eles têm firmware. Então, você vai lá, você vai guardar, vamos dizer assim, um softwarezinho que ele vai controlar, tá, o teu hardware. O software, em geral, pode ser qualquer coisa. O Windows é um sistema operacional, mas ele é um software. Tá? O nosso, o Confilab, ele está na nuvem, mas ele é um software. Nós utilizamos 5 linguagens diferentes. Também é um software. Outlook, Word, PowerPoint, são softwares. Né? Então, firmware, ele tem a ver com mais o funcionamento de um equipamento. Quer ver um outro firmware? Os roteadores.
Os roteadores, eles também, todos eles precisam de um softwarezinho para funcionar, né? Na placa-mãe nós chamamos de BIOS, mas aí nesses equipamentos nós chamamos de firmware, né? Então o roteador, ele tem um firmware e também pode ser atualizado, né? Então por isso que eles acabam falando de firmware e software. Firmware realmente está, mas é tudo software, tudo dado. Pronto, isso é bom porque, de facto, como eles utilizam dois termos diferentes, às vezes as pessoas ficam sem saber bem a que é que se refere, não é? O Rafael pergunta se posso confiar na segurança do Windows 10 nativo. Vamos lá. Pergunta boa. Se você notar naqueles primeiros slides que eu passei, eu peguei esses dados da informação que chama AV-Test. Eu acabo utilizando esse AV-Test todo ano, ou pelo menos a cada 2 anos. São relatórios, acho que é uma empresa alemã, que ela acaba fazendo teste com todos os anti-malwares, né, em geral, né? Então, os malwares, eu acabo me apoiando nela para saber qual anti-malware que eu vou adquirir por mais um período. Então, normalmente eu vou lá, vejo a lista, vejo que tem melhor desempenho, tem menos falhas, e os que, isso eu estou falando particularmente, tá? Que apresenta menos falha e que vai comprometer menos o meu poder de computação. Isso é uma coisa. Só para você ter uma ideia, em 2020, um dos melhores foi o Windows Defender, né? Foi o Windows Defender, que vem com o próprio Windows 10. Então, segurança não é algo estático, segurança é algo que está sempre em mudanças, está sempre em atualização. Então, quando eu falo em segurança, né, de informação, eu estou pensando naqueles 15 milhões de vírus que surgiram no mês passado. Eu estou pensando no último vírus que saiu há 4 minutos. Então, esse tipo de capacidade. Eu não gosto de trabalhar só com Windows. Então, eu trabalho com Windows e, geralmente, eu pego não adianta colocar 2 também, que eles vão começar a brigar, teu computador vai ficar lento e não vai resolver nada. Então, você usa o Windows com as proteções para o sistema operacional e você usa um anti-malware, não só antivírus, um anti-malware, para fazer todos aqueles controles de firewall, de rede, de controle de e-mail, de phishing. Ele faz, inclusive, alguns deles fazem controle, inclusive, da navegação tua. Então, vale a pena ter um adicional. Um bom, né? E aí, né, esse AV-Test é o que eu sempre uso para tomar minha decisão anual ou bianual. Obrigada. Depois, o Elcio Oliveira, depois de agradecer a pergunta, quando validamos na mão os cálculos de uma planilha Excel, qual é a diferença máxima permitida entre os resultados? Eu pergunto em termos de casas decimais ou algarismos significativos. É bom que não tenha diferença, né? Se você usou a mesma conta e você usou o mesmo número de casas, né? E por isso eu aconselho, quando você for fazer isso, usar o maior número de casas possíveis, se você obter o mesmo resultado, tá? Porque senão a gente não sabe se realmente o valor diz respeito, aí precisaria avaliar os teus dados que você fez manualmente contra do Excel, né? Para ver aonde está o problema, por que está batendo, porque na verdade é para bater os dois. Se você fez usando uma calculadora, ainda assim é para bater o valor, né, o mais próximo possível. Ou senão, você não vai poder trabalhar com muito. Então, tente utilizar o maior número de casos para você ter menor problema aí com essa relação, né? O Excel, eu sei que ele trabalha com todas as casas, então isso é extremamente pertinente, né, aumentar o número de casas para fazer esse tipo de cálculo. Depois, o Sanley pergunta, diz que é possível perceber o mau funcionamento para notebook. Preciso fazer a manutenção preventiva? Sim, sim. Bem, bem. Claro, a gente, assim, a preventiva é como o nome diz, é para prevenir. Isso não quer dizer que do nada ele possa parar, né? A gente sabe que, né, até o carro, você pode sair do mecânico, acabou de fazer a manutenção dele,
você vai pegar a estrada e ele morreu. Né? Mas eu acabei de sair da preventiva, então, mas eles acabam dando sinais. Né? O HD, normalmente você começa a escutar uns estalos do nada, ele demora um tempo maior para carregar um arquivo, né, para ler um arquivo, para gravar um arquivo. O próprio, como eu falei, esse HD Tune, o HD Sentinel, são dois aplicativos que eles vão acompanhando o estado. Então, de vez em quando você clica lá, ele faz um teste de superfície, não apareceu nada, tranquilo, continua utilizando. Tá? Mas é um teste de superfície, mas nada impede, por exemplo, de travar, né, o eixo dele, travar o motorzinho dele e ele parar do nada. Né? Por isso que nós temos que ter backup. Ok? Por isso que a gente tem que ter essa segurança extra. Então, não é só a preventiva. A preventiva ela é importante para que você não perca o equipamento. O backup é importante para que você não perca o dado. Por isso que a gente falou, é um quebra-cabeça. Aquele quebra-cabeça que eu mostrei para vocês realmente é extremamente importante. Preventivamente dá para a gente descobrir muita coisa. Tá? Tem vários programinhas de manutenção. Acho que o AIDA faz isso também. Tem alguns benchmarks que você consegue fazer. Alguns programas, tem AIDA 64 que faz isso, o PCMark faz isso também. São alguns programas que você vai vendo a saúde de componentes específicos do teu computador, seja em notebook ou desktop. Né? E o notebook também dá para desmontar e limpar, viu? Tem as manutenções que eu faço isso também nos meus notebooks. E a gente já leva cada susto. Como eu falei, uma vez por ano eu vou lá e limpo. Obrigada. O Célio Abreu diz que trabalha num laboratório onde realizamos estudos em BPL, a NIT DICLA 038 exige algumas informações sobre validações de sistemas computadorizados. Você teria algum guia para auxiliar a criação de planos mestres de validação? Olha, você tocou num ponto que eu gosto muito de conversar. Não sei se todos vão concordar, essa é uma visão pessoal minha de quem trabalha tanto na gestão, tanto com computadores. E o que eu vejo é o seguinte, com relação à NIT-DICLA, né, 038, com relação ao BPL, a validação de sistemas informatizados para a GLP em geral, seja ela brasileira, né, a NIT-DICLA 038, seja a europeia. Eu acho que, com relação à BPL, eu acredito que a 38, né, esse documento, ele é muito, muito, extremamente pesado. Né? Eu acho que ele precisaria ser revisto com outros olhos. Não adianta a gente pedir além do que se pode, né, além do que se tem, e a gente não deixar de fazer o mínimo porque a gente não consegue alcançar o que ela está pedindo. Eu acho que se a gente pedisse o mínimo, alguns desses pontos, eu acho que ela seria muito mais fácil, muito mais compreensível. Tá? Mas não vou dizer que ela não é que ela é ruim, ela exige bastante e ela precisa realmente de uma informação extra. Com relação ao documento que pode auxiliar, na verdade eu tenho um trabalho de uma aluna, a Laís, né, que nós fizemos alguns anos atrás. Nós propomos dois guias, um de implantação e outro guia de avaliação. Isso está na Universidade de São Paulo, deve estar na biblioteca da universidade, vocês conseguem acessar. Qualquer coisa eu procuro para vocês. E esse foi um guia que eu escrevi, inclusive. Eu acho extremamente interessante. Acho que precisaria ser atualizado para as tecnologias mais novas, mas ele cobre bem a parte do desenvolvimento de software, de uso de software, seja para BPL, seja para 17.025. Obrigada. A Mónica pergunta se serve integrar os dados de laboratório em nuvem com serviços de inteligência artificial como a IBM e a Amazon. É inteligente, é interessante, mas eu não sei como seria essa utilização dessa integração dos dados e de que forma a inteligência artificial atuaria, né? Porque seria na seleção de dados, porque
é algo muito simples. O que a gente precisa é algo muito simples. Realmente arquivar os dados que são importantes para o sistema de gestão. Então, não sei se integrar os dados do laboratório com o sistema de inteligência, quais seriam os benefícios que seriam a curto prazo, né, para a empresa. Né? Eu acho, assim, não me entenda mal, eu adoro inteligência artificial, mas nesse caso específico, eu acho que os cuidados que você tem internamente, nenhuma inteligência artificial vai conseguir compor. Inclusive, na parte de preventivas, dos equipamentos em si, do próprio sistema operacional, enfim, são coisas que eu acho que ainda tem que ser manual mesmo, assim dizer, manual entre aspas, né? Tem que ser feito sob domínio do laboratório. Pois eu estava a ver, porque ela está ainda a escrever, a Mónica dizia, tratar já os dados validados com diferentes aplicações, pós-validação, se seria útil. Creio que ela, se calhar, ainda vai explanar melhor a questão, não? Já diz que está bem, pronto. Não, Mônica, Parece beleza? que já ficou elucidada. Ok? Disse depois de perguntar. Ok, depois você me explica questão... aí, a gente bate um papo. Ok, ótimo. Agora, aqui uma última pergunta do Lubran. Posso confiar na segurança e na confiabilidade dos dados dos arquivos mantidos no Google Docs? Dentro do... A Google não assume. Né? A Google não assume. Né? Agora, eu te pergunto, você vai deixar o dado do laboratório dentro do Google Docs? Né? Pois. Que segurança, não estou discutindo, mas qual o nível de segurança do Google Docs? Por exemplo, eu não uso o Google Docs, eu uso o da Microsoft, porque eu gosto da integração que ela tem, eu uso da OneDrive. Juro que a Microsoft não está me pagando, tá? Mas eu gosto muito do OneDrive, porque como eu já adquiri o Office, e eu adquiri o Office Família, então eu tenho 1 tera para cada um de nós aqui, então eu tenho informação na nuvem. Confio na nuvem somente? Não. Eu deixo uma cópia em todos os computadores. Então, quando eu altero nesta máquina aqui, numa outra máquina que eu trabalho, também fez a alteração. Então, se der algum problema em alguma das minhas máquinas, eu ainda tenho as outras. Se der um problema em todas as minhas máquinas, eu ainda tenho a nuvem. Né? Se der problema na nuvem, eu tenho a minha máquina. E, de repente, você fica sem internet. E aí? Pois, exatamente. Que é algo extremamente normal. Né? Eu tenho uma operadora muito boa aqui de internet, só que quando dá algum problema, um caminhão passa na rua, arrebentou um cabo, são 3 dias de espera, 3 dias úteis. E geralmente o caminhoneiro quebra na sexta-feira, então começa a contar só na segunda-feira. Como é que eu vou Passa ficar... 5 dias úteis. Passa 5 dias úteis. Então, fora o atraso normal, que eles também não são britânicos. Exatamente. Pois, muito obrigada. Parece que já não temos aqui mais questões, mas já foi um conjunto muito interessante, acho eu. Eu quero então mais uma vez agradecer a disponibilidade do professor Vítor Passos para ter estado connosco, em nome do Formec, a todos os que assistiram. Queria convidar a que passassem regularmente pelo site, visitassem o site do Formec, e que aqueles que ainda não pertencem à nossa comunidade se juntem, porque de facto é importante crescermos e os que já pertencem que deem a conhecer a outros, porque no fundo é assim que nós vamos crescendo, é através de uma rede, enfim, no bom sentido, em que pronto, se cada um de nós passar esta informação a outros, é
esse o objetivo, não é? É que nós vamos crescendo e para nos podermos ajudar mutuamente, não é? É esse um dos objetivos do Formec e portanto, acho que isso é uma coisa importante, que eu convido a que visitem e a que, enfim, como já alguém disse há muito tempo, aplicado aqui com, entre aspas, é crescei e multiplicai-vos, não é? Neste caso é cresçamos e multipliquemo-nos. Com todo o respeito, mas creio que é esse um dos nossos, de facto, um dos nossos objetivos. Estamos muito contentes, todos, creio que todos ficaram, de facto, bastante, pelo menos pelos os que deram feedback, ficaram, e eu também sou porta-voz dessa satisfação com esta palestra, com esta conversa que fez o favor, de nos brindar para nós, neste fim de tarde, para aí, nesta meia-tarde, não é? Ainda tem um fim de tarde agora, não, para acabarem o dia. Não sei, creio que para já seria tudo. Muito obrigada mais uma vez e se não tem mais ninguém tiver nada a acrescentar, eu também, se calhar, despedia-me. Também tive muito gosto em conhecê-lo, uma vez que não conhecia o professor, e fica o nosso convite quando vier a Lisboa, quando já for possível, teremos todo o gosto em recebê-lo aqui também. Também. Digo mesmo. Quando vierem para cá, por favor, né? Quando a gente puder, né? Espero que breve. Pois. Muito obrigado por vocês aí, pela apresentação. Formec, obrigado mais uma vez, Cristina. Prazer também conhecê-la. Obrigada. Filipe, não sei se vai acabar a sessão, eu despeço-me